Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bianca Molina. Se você não me conhece, prazer. Aqui falaremos bastante de Corinthians. Tudo é mato, estou me ambientando, mas já para a gente começar bem, deixa teu like, te inscreve no canal e se gostar do vídeo, compartilha que o negócio vai aumentando e vai melhorando. E é assim que a gente espera também que aconteça com o Corinthians, porque a fase no momento ela não é das melhores. O time encara o Bahia no próximo sábado com vários desfalques importantes para o técnico Dorival Júnior. Perdeu o Memphis com uma lesão de grau 2 no posterior da coxa direita, perdeu o Carrijo, cirurgia, uma lesão ligamentar no tornozelo, perdeu o Yuri Alberto, que precisou passar por uma cirurgia de última hora para correção de uma hérnia inguinal, e não tem também Romero, que está suspenso, foi expulso, né, contra o Juventude, não encara o Bahia na Neoquímica Arena. E é muito doido quando a gente para pensar que o Dorival Júnior, desde que assumiu o Corinthians, ele já sabia que tinha um trio ali que tinha dado o que falar, especialmente na temporada passada, retorno do Campeonato Brasileiro, boa parte do Campeonato Paulista, mas que ele mesmo ainda não estava podendo trabalhar com os três, Garro, Yuri e Memphis. Ele esperou 4 meses para poder ter os três ao mesmo tempo, à disposição, com a melhor plenitude física. 16 jogos. 16 jogos eu tenho certeza que o Dorival estava ali contando no calendário, até porque em muitas oportunidades o Dorival falou sobre isso, sobre como precisava ter os três em condições de atuarem juntos para conseguir até melhores rendimentos, melhores resultados. Aí ele consegue ter isso no momento ótimo, é verdade, nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o maior rival, contra o Palmeiras, pô, maravilhoso. Eles atuam juntos na primeira partida por ali mais de 90, 100 minutos. Entram juntos no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, que o Corinthians vai buscar o empate pelo Campeonato Brasileiro, e ali atuam também mais de 45 minutos. E aí, no jogo de volta contra o Palmeiras, a primeira baixa. Ainda no primeiro tempo, o Memphis pediu substituição, lesão de grau 2 no posterior da coxa direita. Calcula-se aí uma previsão de 1 mês de afastamento dos gramados, mas a gente nunca sabe como o corpo do atleta ele vai reagir. Aí, como se não fosse o suficiente, perder assim no mesmo jogo praticamente o Memphis e o Carrijo, que são duas peças muito importantes, ainda que o Carrijo não esteja no melhor momento, na melhor versão dele desde que ele chegou ao Corinthians, é um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade, um refino técnico e faz diferença para o time. O Dorival, do mais absoluto nada, pelo menos a gente olhando de fora assim, né? Perde o Yuri Alberto. Yuri sentiu fortes dores na região abdominal ali na noite de terça-feira, e na noite mesmo ele já passou por exames de imagem. Esses exames detectaram uma hérnia inguinal, e aí o Yuri já foi submetido a um procedimento cirúrgico. Essa é a terceira hérnia inguinal em jogadores do Corinthians só nessa temporada. Doido, né? Porque não é uma coisa que a gente fale constantemente no futebol, e o Corinthians, 3 jogadores só em 2025 com hérnia inguinal. E se a gente for calcular a partir do afastamento desses 3, o Yuri vai ficar fora o quê? Pelo menos 1 mês. O Gustavo Henrique, que foi o primeiro dos 3, ele passa pelo procedimento cirúrgico no dia 2 de maio, e ele só começa o processo de transição física para retornar aos gramados no dia 4 de junho, ou seja, 1 mês e 2 dias depois. O Hugo, lateral, passou por esse procedimento dia 18 de julho. A gente está agora em meados de agosto e o Hugo ainda não começou esse processo de transição física. O Yuri Alberto passou pela cirurgia entre ali o dia 12 e 13 de agosto, pensando não só no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Corinthians precisa reagir, mas especialmente no mata-mata, 2 jogos chave e chatos, a gente precisa falar isso, contra o Atlético Paranaense, porque não venham com um reizinho na barriga só porque o Furacão está na segunda divisão, não. Se a gente for pensar nessas datas, elas também estão bastante comprometidas em relação ao retorno do Yuri. Primeiro jogo base lá na Liga Arena em Curitiba, semana do dia 26 de agosto, ou seja, 13 dias depois da cirurgia do Yuri. Jogo de volta, semana do dia 11 de setembro. Aí seriam 28, 29 dias depois da cirurgia. Dá para pensar. O Yuri, ele tem essa coisa, né, de ser meio Wolverine, se recuperar muito rápido. Pode acontecer, mas é bastante arriscado e é bastante possível que não aconteça.
Ou seja, é bastante provável que o técnico Dorival Júnior chegue no segundo jogo, tendo um Memphis voltando, porque não imagino que o Memphis consiga voltar no primeiro jogo. Aquilo pode acontecer se o corpo dele reagir bem ao tratamento. Mas ele pode chegar no segundo jogo com o Memphis voltando e sem Yuri Alberto, sem Carrillo. E aí a gente pensa, e sem, lembrando, por enquanto, pelo menos, poder contratar novas peças. Porque se a situação tivesse confortável financeiramente e burocraticamente, juridicamente, o Corinthians iria no mercado. Mas não, já não tem condição financeira favorável e ainda nesse momento está impedido pela FIFA de fazer novas contratações. Caso você não esteja por dentro, o Corinthians tomou o famoso transfer ban porque não pagou o que deve ainda ao Santos Laguna, time que pertencia ao Félix Torres, zagueiro que foi comprado pelo Corinthians na temporada passada. O Corinthians não pagou, tentou uma negociação, conversou com o CAS, inclusive, que é o Comitê Arbitral Superior, enfim, não conseguiu, não pagou, foi notificado, o Santos Laguna notificou a FIFA e aí o Corinthians tomou o transfer ban. Mas tem Vitinho chegando na coletiva de apresentação dele essa semana. Na quarta-feira, ele não se mostrou assim plenamente pronto, preparado para começar já os trabalhos em campo, já ir para campo, porque ele ficou parado por 2 meses, ficou treinando, mas não na mesma intensidade. Ele vem de um futebol da Arábia Saudita que tem já um ritmo de jogo executado por lá, diferente do ritmo do jogo executado por aqui. Então ele falou sobre ter muita calma, né, nesse momento de transição, a gente pode colocar assim, para ele voltar aos gramados, até para ele não sucumbir a uma pressão pelo momento do Corinthians e acabar de repente se lesionando e virando mais um problema. Voltando a falar rapidinho do trio Jim, hoje o Dorival só vai ter o Garro à disposição por determinado tempo, que a gente não sabe exatamente qual é, o Corinthians não precisa, e o Garro do trio é, por enquanto, o que tem menos rendimento nessa temporada. Claro, boa parte do ano o Garro ainda convivia com as dores em função da tendinopatia patelar no joelho, passou por um período de tratamento na Espanha, também aqui no Brasil, por isso ele tem menos jogos, são 21 jogos com a camisa do Corinthians em 2025, 3 gols e 1 assistência. E o jogador mais expressivo, pelo menos em números, do Corinthians, é o que talvez possa voltar um pouco mais rápido, que é o Memphis. Vou fazer minha colinha aqui, tem 35 jogos na temporada, 8 gols marcados, 10 assistências. Mas o Yuri, a gente sabe que mesmo que os números dele hoje sejam inferiores ao do Memphis, é um cara que foi artilheiro do Brasil na temporada passada, que encontra gols e alternativas de gols que vários outros não conseguem. Ele tem no ano 40 jogos, 13 gols e 1 assistência, então realmente são perdas assim que, putz, eu nem imagino como esteja a cabeça do Dorival. Aí ele vai olhar para as possibilidades, olha só, vamos pensar nesse ataque contra o Bahia. O Corinthians tem o Dieguinho, Guinegão, Thales Magno, Kaique, Héctor Hernandes, que super perdeu espaço. É difícil o torcedor do Corinthians olhar para esses nomes e ter algum tipo de, putz, vai funcionar, eu confio. É difícil até, porque são nomes que, em termos de entrosamento, eles não têm. Impacto, eles também não têm. O Thales já teve um bom momento, especialmente no começo da temporada, né? Muito por isso o Corinthians renova o contrato dele, mas não conseguiu mais corresponder até os momentos de oportunidade que ele teve. Vai ter um novo momento para retomar talvez um protagonismo, né? Essa é a hora, inclusive, dele retomar esse protagonismo, mas fato é que hoje o Dorival tem na cara, nítido, o quão o elenco do Corinthians ele é limitado, é curtíssimo, não se mantém a mesma qualidade de quem está no banco de reservas com o time titular. E agora ele vai precisar fazer acontecer com as peças que tem, talvez até os jogadores jovens, sem colocar muita pressão nas costas dele, porque essa comanda não é deles, né? Eles ainda precisam ser mais desenvolvidos e tal, para que eles possam vir a ser jogadores que resolvam, mas eventualmente a gente sabe que da base vem boas respostas e nesse momento de obrigação, talvez a gente consiga olhar com melhores olhos para um Guinegão, para um Dieguinho, do que exatamente para o Thales, para o Héctor, mas eu ainda acredito. O Héctor é um cara que precisa responder muito, porque ele entregou pouco ou quase nada para esse Corinthians, e o Thales, falando assim do meu ponto de vista, é um jogador que eu gosto bastante, acho que ainda tem bastante para entregar.
E seria bom até mesmo pro Vitinho, né? Pro Vitinho não ficar tentando recuperar a forma física, pensando, putz, eu tenho que começar, porque o negócio tá ruim, porque pode, como ele mesmo falou, atrapalhar o desenvolvimento do corpo dele e ele acabar começando a jogar antes da hora e de repente se lesionando e virando também um problema pro Corinthians. Falei, eu fico até apavorado de falar, porque realmente o Corinthians precisa, nem tô pensando em Copa do Brasil, precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não se encrespar e tem uma situação de desfalques e de impossibilidade de contratar que ela é alarmante. Como vocês escalariam o time pensando agora, rapidinho assim, contra o Bahia? Comenta aqui, não esquece, deixa teu like, te inscreve e se curtiu, compartilha. Beijo, tchau, se cuidem.